Nesse vídeo eu vou te trazer as 3 elétricas que hoje estão baratas na Bolsa de Valores brasileira. Vem comigo! A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai falar do setor elétrico, que parece ter ficado um pouco esquecido, e muito disso decorre do fato de que essas empresas não performaram tão bem, principalmente no ano de 2024. O Ibovespa foi mal como um todo, mas as elétricas também. E aí caíram um pouco no esquecimento. Só que eu vou te mostrar aqui 3 elétricas que estão num preço interessante ainda quando você compara com a média das outras empresas e também com o índice preço-lucro do Ibovespa. E vou te mostrar aqui também o que está acontecendo com o setor elétrico como um todo. Pode ser uma oportunidade, eu vou te mostrar aqui. Mas antes, eu quero te convidar a entrar para o meu mini curso O Segredo dos Bilionários. Por apenas R$ 47,00. Você vai ter acesso a um mini curso completo a respeito de um método que me fez me tornar um investidor muito mais independente e muito mais tranquilo. Conheça clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Mas vamos ao que interessa agora: setor elétrico e ações boas pagadoras de dividendos. Antes disso, eu quero te mostrar aqui esse índice IEE, que é o índice de energia elétrica da B3. O que é um índice, Luan? Ninguém me fala. O índice é uma carteira teórica. Então a B3 vai lá, faz uma carteira teórica e aí coloca determinados ativos, determinados pesos e acompanha a evolução dessa carteira. Só a B3 faz isso? Não. S&P Global, você tem outras empresas internacionais, você tem a Ambima que faz com títulos públicos federais, tem uma série de empresas que fazem esses índices, mas aqui, índice de energia elétrica. E olha só a composição desse índice. Claro, só empresa do setor elétrico. Então você tem aqui Eletrobras, CPFL Energia, Alupar e aqui os pesos. Por que eu estou te mostrando esse índice? Porque olha só a trajetória dele ao longo do tempo, nesse comparativo junto ao IDIV, que é o índice de dividendos da B3, e o CDI. Hoje, o IDIV está acima do CDI e do índice de energia elétrica, mas nem sempre foi assim. As coisas vão mudando ao longo do tempo. E você vai notar que quando, principalmente aqui em 2016, quando o CDI fica muito acima do índice de energia elétrica ou do IDIV, isso tende a se modificar ao longo do tempo. Esse aqui é o fenômeno de regressão às médias. Então ficou aqui muito descolado da média, voltou para as médias e até superou aqui em 2020, onde o CDI ficou abaixo. E aí você vai notar que o índice de energia elétrica ele foi ficando acima do CDI por muito tempo. A partir de 2023 começou a titubear, porque o CDI começou a ficar bastante alto. Tivemos novamente o CDI um pouco abaixo aqui em 2023 para 2024. E aí depois, em 2024, tivemos uma queda no mercado. E olha só essa queda no índice de energia elétrica, agora em 2025, uma queda bem grande, só que olha esse sinal de reversão, mostrando pra gente que o índice de energia elétrica está querendo voltar para suas médias. Isso aqui é apenas um sinal pra gente de que o índice de energia elétrica tem potencial para voltar aqui para essa linha do CDI ou superar. Então hoje a gente pode, não comprando o índice de elétrica como um todo, mas selecionando as empresas mais baratas, ter o potencial de retorno mais interessante. E aqui, essas 3 empresas que eu vou te trazer, são empresas que estão mais baratas entre aquelas do setor elétrico e que pagam bons dividendos. E além de tudo, quando a gente olha para o índice preço-lucro no Brasil, e aqui eu estou pegando Ibovespa basicamente, essas empresas que eu vou trazer aqui para você, elas estão negociando um índice preço-lucro de 7 vezes, ou seja, abaixo do 8,46 do Ibovespa ou das empresas brasileiras no geral, de bolsa de valores. Então, eu coloquei 2 filtros aqui para você, tanto empresas que estão mais baratas que outras do setor elétrico, quanto empresas que estão negociando até 7 vezes lucro, bem abaixo do Ibovespa, e todas pagadoras de dividendo. Começando aqui pela primeira, eu vou começar aqui da menos barata para a mais barata. E a terceira ação dessa lista é a ENGIE, uma das maiores geradoras de energia elétrica do país. A ENGIE, nesse momento, negocia um índice preço-lucro de 6,92, abaixo de 7, como eu falei. Dividend yield de 7,35%. E olha só o que aconteceu com a ENGIE. Ela chegou a 45,80 aqui em agosto de 2024 e seguiu um derretimento, muito em linha com aquela queda que a gente viu ali no gráfico do índice de energia elétrica. E agora começou a se recuperar. Chegou aqui a 34, está em 36,45. Ainda assim, tem muito potencial, porque a ENGIE, historicamente, negocia acima de 7 vezes lucro. Você vai notar aqui que a média da empresa é 11,49. Está bem abaixo da média e até da média do seu setor, que é 7,63. Então, ela está com desconto. Indicador EV sobre EBIT também abaixo de 7. Média da empresa 7,82. Média do setor 7,70. Então, a gente vê que a ENGIE hoje
está com um desconto interessante. Mas esse desconto vai fechar até os R$ 40, que aí ela vai passar a negociar basicamente nas suas médias ou a média do setor. É uma empresa que hoje o seu payout está bem mais baixo. Isso aqui é um dos motivos pelos quais o pessoal acabou vendendo o Engie, porque a gente vê que no histórico o payout da empresa é sempre bem acima de 50%, mas principalmente em 2024 caiu bastante. A empresa está num ciclo de investimentos alto. 2017 ela também teve um payout menor, mas é uma empresa que quando não está fazendo investimento, chega a pagar 100% ou mais de dividendo. A empresa hoje está com dívida, relação dívida líquida sobre EBITDA acima de 2 vezes, então já começou a ficar com um nível de alavancagem financeira mais alto. Geralmente a empresa não está tão alavancada e é por isso que hoje também a empresa apoia um pouquinho do mercado, porque está com um nível de alavancagem acima do normal da empresa. Ainda assim, retorno sobre capital investido acima de 15%, que é o mínimo que a gente busca, assim como o Buffett busca ao escolher empresas. A empresa continua ostentando uma margem líquida bem alta, então é uma empresa rentável, com vantagem competitiva clara. Vantagem competitiva a gente olha pela margem líquida, porque a empresa que não tem margem líquida acima de 10%, provavelmente ela não tem alguma vantagem competitiva muito clara, ou ela está num setor tão concorrido que fica difícil ter margem alta. Como que você coloca a chance ao seu favor? Comprando empresas que têm margem alta, porque elas não vão sofrer tanto com pressão de custos, com inflação de oferta, que é quando os custos ali de produção aumentam demais, ou as despesas administrativas. Então, esse aqui é o tipo de empresa boa, rentável e que hoje está com desconto e se encontra no setor elétrico. E ainda, o que é muito importante ao selecionar boas empresas, quando a gente olha aqui o gráfico de receitas e lucros, a empresa, desde 2009, nunca reportou prejuízo. Nunca. Sempre lucrativa. E é isso que você deve buscar. Ainda mais no setor de utilities, utilidade pública, onde você não tem muito crescimento das empresas embutido, não tem como você pensar dessa forma. Você tem um crescimento mais lento, só que sustentável, mas para ser sustentável você tem que pegar boas empresas. E a Engie se mostra como uma boa empresa. E a gente vê que desde 2021 o lucro vem melhorando. Estagnou aqui em 2024, mas vem melhorando. Então dá para entender aí que Engie sim está, até por esse gráfico de lucro e cotação, apanhando bastante no mercado. Resultado do quarto trimestre foi bom, tivemos melhor em relação a 2023 no que toca ao EBITDA, que é a métrica de geração de caixa da empresa. Receita líquida cresceu aqui 4,4%. Então veja, resultado melhorou, só que isso mostra o seguinte, olha, cresceu 4,4%, não vai crescer demais, vai crescer em linha com a inflação. Então, não espere muito crescimento dessas empresas. Então, alinhe a expectativa. A empresa para dividendo, para geração de renda, não para dar uma explosão na carteira. Não serve para isso, apesar de ser barato. Quando você compra barata, além de você aumentar seu dividend yield, você tem uma expectativa de retorno ali mais interessante no curto prazo, mas não é aquelas coisas também. Além disso, é uma empresa que tem o beta de 0,50, ou seja, um beta abaixo. Abaixo de 1 é um beta abaixo. O que a gente busca para uma carteira com menor volatilidade são empresas de beta baixo. Isso vai fazer com que seu portfólio não seja tão arriscado, seja mais estável na parte de ações. Isso é importante também. A segunda ação da lista é a Taesa, agora no subsegmento transmissão de energia elétrica. Sim, a Taesa, negociando abaixo de 7 vezes lucro, começou a ficar interessante de novo. Dividend yield acima de 8%, o PL médio do setor é acima de 7 vezes, da empresa é muito próximo de 7, então ela começou a ficar mais barata. Claro que a dívida está elevada, mas em relação à dívida do setor de transmissão, algo precisa ser ponderado aqui. Essas empresas, dentro do setor elétrico, possuem a maior previsibilidade de geração de caixa. Por quê? Porque elas recebem uma grana simplesmente por disponibilizarem uma rede de transmissão de energia elétrica. É como se fosse uma assinatura. Então você ganha com a assinatura, não tem taxa de cancelamento. Então é uma assinatura que não tem cancelamento, não tem churn. Então é um excelente negócio. Por ser um excelente negócio, começou a ficar extremamente concorrido. Então esse é o problema desse negócio hoje. Mas ainda assim é um excelente negócio que permite a empresa, justamente pela alta previsibilidade da geração de caixa, permite ela fazer o quê? Ela financiar os seus projetos, seus investimentos com capital de terceiro a um custo mais baixo. Aí ela consegue se alavancar mais sem prejudicar a disciplina financeira da empresa, estrutura de capital. Então isso é muito importante. Isso faz com que a empresa possa distribuir bastante dividendo com capital próprio e utilizar o capital de terceiro, que é a dívida, para financiar os seus projetos. Mas é claro que em momentos onde a dívida está mais alta, o payout reduz. Esse índice payout costuma ser bastante elevado na empresa, média de 71%, agora está abaixo justamente pela alta alavancagem. E a empresa precisa fazer isso também. Afinal de contas, a gente está no cenário de juro alto. Cenário de juro alto, a empresa precisa controlar a alavancagem, apesar da sua previsibilidade de geração de caixa. É só uma medida de cautela que tem que ser feita mesmo. E também é outra empresa boa, quando você nota aqui só lucro líquido,
nenhum prejuízo e receitas altamente previsíveis com índices de reajuste de inflação em GPM e IPCA, e isso faz com que você proteja seu capital da inflação ao investir nesse tipo de empresa. No longo prazo, claro que no curto prazo não necessariamente, pode ter volatilidade, renda variável, mas no longo prazo isso tende a acontecer. Não à toa que nos últimos 10 anos a Taesa entregou 329% de retorno, bem acima da inflação, teve um ganho real de 151%. Então aqui a comparação no investidor 10, rentabilidade nominal e rentabilidade real quando eu considero o desconto do IPCA. Lucro líquido melhorou 2,2%. De novo aqui a gente vê, não está tendo um forte crescimento, até porque a dívida está alta, então a gente pode esperar um período aí de estagnação ou crescimento lento para essas empresas. Mas isso para você que está acumulando ações, pode ser uma oportunidade, não é nenhuma recomendação. E da mesma forma que Engie, o beta aqui da ação é bem baixo, da Taesa especialmente, ela tem baixíssimos movimentos de preço, você vai ter que anotar isso com Taesa, 0,26 é um beta bem baixo. E a terceira e última ação dessa lista é a CEMIG 4. Olha, apesar de eu trazer aqui a CEMIG 4, o ideal é você ir pela CEMIG 3. Por que CEMIG 3, apesar de ser um pouco mais cara que a 4? Porque tem tag along e a gente tem que prezar pelo tag along. Então, se eu fosse optar, seria pela 3. Coloquei a 4 como pegadinha para você. Justamente porque você fica tendente a ir pela mais barata, mas você precisa olhar para o tag along. E o dividend yield aqui é alto também, índice PL está mais baixo do que as outras também. Outra ação que entregou um excelente retorno nos últimos 10 anos, 140% de retorno real, relação EV sobre EBIT bem baixa. Isso é importante para empresas com alguma dívida e a dívida da empresa é bem baixa também. Tem boa margem líquida acima de 10%. Índice preço-lucro médio da empresa 7,42. Setor 7,63 está bem abaixo atualmente. Dívida média da empresa, uma vez EBITDA, está bem abaixo também. Retorno sobre capital investido bem alto, também acima de 15%. Empresa também nunca reportou prejuízo, sempre lucro líquido, principalmente a partir de 2016, quando teve recuperação. Receita vem crescendo a partir de 2021 com uma escadinha. É uma elétrica aí que segue em tendência de alta, o fator impulso aqui das empresas está bem forte aqui. No caso, a CEMIG, ela é uma empresa que não foca só em um setor ou outro. Claro que o grande core business aqui é justamente a distribuição de energia elétrica, que é considerada o setor mais arriscado dentro do setor elétrico, mas ainda assim ela tem ativos de geração, tem ativos de transmissão e, como você viu, entrega excelentes indicadores. Portanto, a gente vê que não é um grande problema com o CEMIG ela ser uma estatal e estar atuando no subsegmento de distribuição de energia elétrica. O último resultado trimestral entregou aqui excelentes indicadores. Lucro líquido cresceu, EBITDA cresceu, alavancagem ficou estável. Também é uma empresa de beta baixo, não tão baixo quanto as demais, mas ainda assim abaixo de 1 a gente considera uma empresa de beta baixo. E você vai notar que as empresas que pegamos aqui são empresas relativamente óbvias. Claro, não estão, abaixo de 5 vezes lucro. Isso dificilmente vai acontecer nesse momento, mas ainda assim estão com um bom preço no setor elétrico. Lembrando de novo desse movimento aqui que eu mostrei de provável retorno para a média. E aí, selecionando empresas mais baratas, suas chances aumentam pelo fator valor das empresas. E se você quiser conhecer o meu curso e minha consultoria, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E se você quer aprender a escolher ações com apenas 3 indicadores, só 3, de maneira superior a 99% dos investidores, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, é de graça, corre lá!